Muito bem, queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast EBD em Síntese, lição de juvenis. Desta feita, a lição número 8, que tem por título Posso Perdoar e Amar. O texto que vai dar base a esta lição está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 6, versículo 14, que diz: Porque, se perdoados aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Muito bem, nós nesta lição vamos tratar de temas muito importantes, como o perdão, o amor, e para tratar destes assuntos, comigo aqui a nossa irmã Milka, Pai do Senhor, Milka. A paz do Senhor José, a paz do Senhor Rinaldinho, a paz do Senhor professor, professora, aluno, papai, mamãe. Que essa lição seja uma bênção, uma lição muito importante para as nossas vidas, sobre perdão, sobre amor, que a gente possa estar aqui contribuindo com você na sua aula e também na sua caminhada cristã. Muito bem, também o nosso irmão Reinaldo, Pai do Senhor. Seu irmão José, irmão Milka, sempre um prazer estar com vocês dois aqui nesse podcast e também com você, professor, que está nos escutando, nos ouvindo nesse momento. Deus te abençoe. Muito bem, queremos saudar todos os ouvintes, aqueles que nos acompanham, você que é a primeira vez que está assistindo o nosso podcast, seja bem-vindo também, continue nos acompanhando, seguindo o nosso canal, se inscreva, receba as nossas notificações para você ficar sempre por dentro dos vídeos aqui do nosso canal do podcast EBD em si. Muito bem, queridos, a lição ela vai começar tratando a respeito de uma parábola sobre perdão. Nós sabemos que as parábolas eram recursos que o nosso Senhor Jesus Cristo usou repetidas vezes, para ensinar, trazer alguma verdade espiritual. E para isso ele lançava de comparações daquilo que o seu público, os seus ouvintes entendiam. Muitas vezes Jesus falava sobre pão, sobre sementes, e outras coisas que eram do cotidiano daquele povo, dos judeus de sua época. E, para falar sobre perdão, Jesus usou também de uma parábola. E é esta parábola que está escrita no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. E aí, Milka, a gente aprende muitas lições dentro desta parábola a respeito do perdão e de como nós devemos agir com o nosso próximo, quando ele precisar também do perdão, porque um dia também nós fomos perdoados em Cristo Jesus. Isso mesmo, José. A gente tem o maior exemplo de perdão, que é o nosso Deus, Porque quem éramos nós? Se a gente for ver, Deus ele fez o homem, isso lá em Gênesis, criou a terra, criou os animais, criou as plantas, criou tudo, criou o homem ao final, dá um propósito ao homem, só que esse homem, ele se desvia da vontade de Deus, peca, e esse pecado traz uma dívida que não era possível de ser paga. E a gente vai ter o perdão do nosso Deus. A gente vai falar um pouco mais à frente na lição sobre essa dívida que não poderia ser paga, mas o nosso maior exemplo está em Deus, porque Ele nos perdoou. Se a gente parar para pensar, dia após dia nós pecamos, cometemos erros, e mesmo assim Deus está ali com a sua graça, nos perdoando, nos ajudando a não cometer novamente esse pecado, para que a gente cresça, prossiga para viver para a glória dele, uma vida que agrade a ele. E aí, essa lição, no tópico 1, ela já vem com o título, uma história a respeito de perdão. Porque a parábola que Jesus vai contar, ela vai falar sobre isso, sobre um rei que decide perdoar, mas aquele que é perdoado decide por não perdoar. Então, a gente tem uma pessoa, um servo que tinha uma dívida imensa e trabalhando a vida toda não seria capaz de pagar, não teria recursos financeiros para pagar aquela dívida. E o rei cobra, mas se compadece dele. E aí ele sai feliz da vida, Porque foi perdoado, ele poderia morrer por não ter como pagar ao rei, mas ele é perdoado, sua dívida fica inexistente, sua conta foi zerada, e aí ele sai feliz, contente, mas no caminho ele vai achar um conservo
que devia muito menos que ele, mas ele, ao invés de ser generoso, de usar da bondade como foi usada para com ele vai fazer o contrário. E ele vai colocar essa pessoa na cadeia até que essa dívida seja paga. Ele faz o oposto do que foi feito com ele. E Jesus vai nos chamar a atenção sobre isso. Deus, ele nos perdoou. Deus é esse rei que nos chama, vê a nossa dívida, mas ele nos decide perdoar. Nossa dívida é para com o próprio Deus. Não há nada que a gente possa fazer e possa pagar. E aí, agora que a gente é perdoado, a gente faz isso com o nosso próximo. Mas não é uma tarefa fácil, mas é necessário. Muito bem. Então, nós vimos aí alguma lição também, né, de alguém, quando a gente faz uma comparação, Reinaldo, dentro dessa parábola, desse homem que devia um valor incalculável, um valor que se ele trabalhasse a vida todinha, ele não ia conseguir pagar. E, ao mesmo tempo, do servo que estava devendo a ele, que era um valor ínfimo na frente daquele que ele devia. E aquele homem não usou de misericórdia, de graça sobre o seu conservo. O que isso pode nos passar a respeito da obra de Deus por nós, né? Jesus estava falando isso sobre o perdão, usando uma ilustração comum da época sobre patrões, empregados, dívidas, mas em termos espirituais, o que isso significa para nós, né? Dentro dessa parábola do credor incompassivo. José, eu acho muito, muito interessante, porque é como se quem perdoa é como se escrevesse uma declaração e assinasse dizendo que não tem direito nenhum, né? Porque quem perdoa é porque está disposto a não exigir o que lhe é devido. É uma pessoa que não carrega nas suas costas cada velho sinal de injustiça que recebeu. Então, tem uma dívida, algo que precisa ser exigido, ser cobrado, ser indenizado, ressarcido, mas ele deixa isso para lá. Ele realmente perdoa, ele deixa isso para lá. E o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 4, versículo 32, ele nos orienta que quando nós, da mesma forma que nós pecamos contra Deus, algumas pessoas pecam contra nós também, cometem injustiças a nosso desfavor. E o apóstolo Paulo nos orienta que antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O perdão do crente é como se fosse uma transmigração da dívida que Jesus paga na cruz do Calvário. Eu devo perdoar porque ele também perdoou. Da mesma forma que Cristo fazia as coisas que ele fazia porque o Pai vos revelou, porque o Pai o mostrou, porque também ele podia fazer, nós também podemos perdoar aquele que nos ofendeu. Essa semana eu achei um vídeo, acho que qualquer pessoa que procurar isso na internet, você vai encontrar, é um serial killer. É um serial killer muito famoso nos Estados Unidos, e ele matou várias mulheres, muitas mulheres, jovens, mulheres cheias de vida ainda, muito, muito novas, na faixa de 20 a 30 anos. E, nesse caso, ele é um psicopata, um sociopata, e ele não sente os mesmos sentimentos que nós sentimos, não sente as mesmas emoções que nós sentimos. Eles são, de alguma forma, insensíveis à dor, ao sofrimento alheio. Mas ele ouviu o dia todo palavras de insultos e pragas e rogos malignos contra ele, né? Durante o tribunal. Mas durante o julgamento, durante a audiência. Mas teve um pai que ele olha para aquele infeliz, que é um infeliz, uma pessoa daquela, ele nunca mais vai ser feliz por razões humanas, né? Mas o pai vai lá e perdoa na frente de todo mundo. E diz que ele está perdoado. E nesse momento, durante todo o processo, ele continua imóvel, estático, sem nenhuma expressão no rosto. Mas nesse momento ele cai em prantos.
Então, essa é a força do perdão. Assim como, e é uma tarefa difícil, porque a gente não pode esperar nada diferente do que o nosso mestre passou, né? Então, tudo que ele passou, ele exige que nós também o façamos. Então, esse perdão de coisas absurdas é algo que eu confesso que essa teologia, esse evangelho na prática é muito difícil e prova a importância dessa lição, porque não é algo fácil, não é algo que é só você chegar, perdoe alguém que te ofendeu, não, mas perdoe alguém que pecou contra você, alguém que lhe magoou profundamente, isso é muito difícil, confesso para mim também, acredito que para todo mundo é assim. Perdoar uma coisa fácil é muito tranquilo, mas perdoar uma coisa muito difícil é muito complicado. E ainda mais nessa sociedade da gente, do bem-estar, né? A gente já falou isso em diversas lições, o quanto a sociedade quer o bem-estar, quer o prazer próprio. Então, você quer a justiça, então você imagina, alguém lhe faz um mal, você fica profundamente magoado, frustrado, às vezes esse mal lhe causa um dano irreparável, como a morte de um ente querido, não tem como reparar isso, não tem valor que pague uma vida, e aí o cristianismo chega, Cristo chega e diz, perdoe, mas o mundo diz outra coisa. O mundo diz como você se sente quanto a isso. Você tem que se sentir bem. Se você quer vingança, é vingança. Você tem que ir atrás do seu bem-estar. Isso vai contra o que a palavra de Deus diz. A gente sabe que até um subtópico da nossa lição, que o amor de muitos vai esfriar. A gente tem o aumento da maldade, temos o aumento do pecado, as pessoas cada vez mais estão distantes de Deus. E esse momento em que vivemos, onde a alegria, o bem-estar, o hedonismo, a busca pelo hedonismo é muito forte, vai levar a muitos a não quererem perdoar, porque vão se portar mais com si próprios, com o ego. A gente entra na própria lição falando sobre o avanço da tecnologia, avanço da ciência, tudo se avança, mas alguns desses avanços têm suprimido os ensinamentos de Cristo, e um deles é o perdão e o amor. E a gente precisa estar atento a isso. Nem tudo aquilo é divulgado, propagado nas redes sociais, nas mídias, até mesmo conversas com colegas, amigos. Nem tudo aquilo deve ser levado em conta, porque a palavra de Deus é que é verdadeira. E no meio dessa cultura de ir atrás do bem-estar, se a gente for parar para pensar bem direitinho, quem não perdoa não consegue ter um bem-estar verdadeiro. Porque se você não perdoa, dentro de si vai ser gerada uma mágoa, e a mágoa, ela consome. A mágoa, ela adoece. A gente teve uma lição do Juvenis, que foi a revista inteira falando sobre amor, a gente falou em algum desses pontos. E o não perdão, ele vai adoecer, ele vai gerar uma mágoa, isso vai consumir a pessoa. Então, nem um bem-estar você vai conseguir ter. Pelo contrário, você vai guardar um rancor, um ódio. E Cristo, ele quer que a gente se liberte disso. Por mais difícil que seja, é possível, mas através do Espírito Santo. Quanto mais próximos estivermos do nosso Deus, não é que mais fácil será, mas mais rápido vamos conseguir fazer isso. Porque é o Espírito Santo quem ajuda. Amar ao próximo como a nós mesmos, amar a Deus acima de todas as coisas, perdoar o nosso próximo, são atividades que nós humanos, como pecadores, não conseguimos fazer sozinhos. Mas através do Espírito Santo a gente consegue. E que a gente possa passar isso para o nosso aluno. O juvenis ainda é adolescência, quase jovens, mas adolescentes. Eles vão se frustrar bastante, se magoar bastante, escutar coisas que não querem, até mesmo de pessoas em que eles confiam. E eles entenderem que é possível perdoar, que é necessário perdoar, e que esse perdão é feito através da comunhão com o Espírito Santo, vai ser muito importante para elas na caminhada cristã, para que eles possam também viver uma vida adulta saudável, para que eles tenham qualidade de vida. O verdadeiro perdão é necessário. Perfeitamente. E nós vemos que a liberação do perdão, como já foi dito, não é algo fácil, né? Eu lembrei de um trecho de uma música do Sérgio Lopes, né? Ele disse que perdoar é muito mais que estender a mão, né? E dizer eu te perdoo, meu irmão. Né? E ele diz assim depois que o perdão, né? Esse perdão mesmo é joia rara de encontrar, né? Mas ele se encontra muitas vezes na sinceridade de um olhar. E esse perdão, ele tem se tornado cada vez mais difícil
por conta também do aumento da maldade. Nós sabemos que Jesus, no sermão profético, né, o sermão escatológico, de Mateus 24, 25, ele disse que nos últimos dias, né, naqueles dias de aflição, o amor de muitos esfriaria, né? E aí nós vemos que essa iniquidade ela tem aumentado. A gente tem vivido isso já agora no princípio das dores, né? Essa sociedade que nós vivemos, hedonista, a sociedade de valores invertidos, nós temos visto a maldade se multiplicar e esse sentimento de amor, de graça, de perdão, ele tem se perdido. E a lição ela traz aqui algo muito interessante que, inclusive, no coração de muitos crentes, né? E a gente, aos poucos, tem perdido esse sentimento do perdão. Às vezes a gente termina sendo muito carrasco e esquece da misericórdia, né? E esquece da graça de Deus que foi derramada em nossos corações. E se a gente não tiver cuidado, a gente termina sendo igual aquele credor incompassivo, né? Que recebeu a graça, recebeu o perdão, mas na hora de aplicar, na hora de passar para outro, Milka, aí o negócio fica estreito, porque, não, mas ele não merece. É verdade, mas você também não merecia. Exatamente, você também não merecia, nós não merecíamos. O que é que nós fizemos? O que é que nós fazemos quando não temos Cristo em nossas vidas? Nós vamos atentar ao próprio Criador. Então, o Deus que nos deu a vida, o Deus que nos dá o sustento, o Deus que nos mantém, e a gente vai feri-lo com o nosso pecado. Então, a gente não merece o perdão, mas ele nos dá o perdão. A condição do ser humano é uma condição falha por conta do pecado, mas Deus, ainda assim, ele nos olha com um olhar de amor. João 3,16, né? Porque Deus amou muito a maneira que Deus se fez gente para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a gente peca e não é nem a gente que vai atrás. Deus, ele chega e prepara o plano da salvação, envia Cristo Jesus, e é todo aquele que nele crê. Você crê, ele vai perdoar os seus pecados e vai lhe dar uma nova vida. Você vai ter a oportunidade de viver algo diferente. E ele cobra que agora a gente também faça isso com o nosso próximo. Às vezes, a gente deixa de perdoar ou de amar o nosso próximo através de julgamentos. Às vezes chega um novo convertido, às vezes é um adolescente, né, pegando nós alunos. O adolescente está começando agora a andar mais sozinho, porque na fase da infância está muito com papai e mamãe. Quando vai adolescente, vai se desligando um pouquinho. E muitos erros são cometidos. E em vez de a gente chegar junto, acolher esse adolescente, explicar por que está errado, apontar a Cristo, orientá-lo e acompanhá-lo, muitas vezes a gente vê dedos de julgamento. Está errado, está errado, está errado. Ninguém explica por que está errado, ninguém explica por qual caminho deve ir agora. E a gente tem que, às vezes, rever um pouco, né? Rever o que nós estamos fazendo. A correção era necessária, mas é uma correção que deve ser feita em amor, como o Pai fez conosco. E se a gente lembrar um pouquinho do que Deus fez com nós, a gente acaba conseguindo replicar isso com o nosso próximo. E até porque nós vemos aqui que a nossa condição era uma condição que não tinha nenhum mérito, nenhuma credibilidade de receber perdão. Não tinha, não tem e nunca terá. Nós não somos dignos de nenhuma forma de receber este perdão. Mas houve alguém que nos tirou da nossa condição anterior, né? Que nos tirou da escravidão, que nos livrou da condenação, que exerceu graça e misericórdia e perdão, e nos concedeu isso. E eu acho que esse é o ponto crucial, né? Por que nós devemos perdoar? Porque nós um dia já fomos perdoados, né? Porque alguém nos amou, nos libertou, nos perdoou, nos deu nova vida, e ele só quer que a gente faça isso agora com o nosso próximo, né? Então, qual era a nossa condição? Será que nós tínhamos algum mérito, alguma credibilidade para dizer, não, eu sou, fazer igual aquele fariseu, né? Eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo. Será que por isso, ou por fazer alguma coisa, eu mereço algo de Deus? A pessoa tem que saber o lugar dela, né? Eu acho que um crente ou qualquer pessoa que se acha um pouco demais, para perdoar é muito difícil. Porque, veja,
é como se a maldade, se o pecado, se a falta do perdão, a ausência do perdão, esse orgulho, ele humanamente ele faz algum sentido, sabe, pessoal? Porque assim, você vê hoje o que é que a gente, por exemplo, nos juizados, nos tribunais, nas varas, nos processos, o que é que mais a gente vê? Indenização. As pessoas sempre vão atrás de querer dinheiro, querer coisa, fui ofendido, vou atrás daquilo. A gente tá em pauta, né, esse PL das fake news, ou algum dia esse PL da censura. Todo mundo, ninguém quer ser ofendido, ninguém quer isso é insuportável. A crítica, tudo isso é muito terrível. E o evangelho, até parafraseando aqui Lewis, para essas pessoas o evangelho não é a melhor religião. Porque começa dizendo, o evangelho começa com uma grande dívida. Você descobre que é um grande devedor. Então, já não é nada muito bom. Tem algumas pessoas que dizem assim, mas eu faço bem, eu sou uma pessoa boa, isso é suficiente. Para você, mas para mim que descubro que sou um pecador através da palavra de Deus, o que me sobra, o que me resta? Então, a parábola do criador incompassivo nos mostra que devemos perdoar, primeiro porque temos que pensar em si mesmo. Veja, o servo é um personagem bíblico familiar. Ele, tendo a sua enorme dívida perdoada, ele imediatamente exige o reembolso de uma dívida muito menor de um outro servo. Qual era o problema do servo impiedoso? Ele esqueceu de si mesmo e do tamanho da sua própria dívida. Então, dentro da igreja, principalmente, dentro da igreja, eu digo, o cristão que não perdoa, melhor dizendo, é aquele cristão que esqueceu o tamanho da sua dívida. É o servo porque era servo do Senhor, então, mas ele esqueceu o tamanho da sua dívida. É como se nós que somos crentes recebêssemos um grande perdão, e o que o nosso Senhor deseja agora é que nós busquemos outros endividados para que essa dívida seja quitada. Então, o perdão, ele tem um pastor que eu conheço, que ele disse uma vez uma coisa, eu achei assim, isso é verdade. Ele disse que a gente tem que andar com um saco de perdão nas costas, porque a gente magoa as pessoas por onde quer que passe. Então, a gente tem que oferecer o nosso singelo perdão. Se a pessoa não quiser, mas ofereça. Enfim, nela o perdão, está aqui, pegue o perdão. Porque eu não posso ficar em dívida com meu Deus. Então, como eu sei o meu lugar no reino espiritual, como eu sei o meu lugar no mundo espiritual, e o cristão reconhece a sua dívida, então a gente perdoa deliberadamente, assim como o nosso Senhor também perdoou a mim, que sou pior do que o meu próximo. Dentro dessa questão do perdão, né, na época de Jesus, havia muita discussão acerca disso. Quantas vezes a gente deve perdoar o nosso próximo? Até quanto a gente deve perdoá-lo? E os discípulos de Jesus que viviam nesse contexto certamente ouviam os rabinos, os mestres, os fariseus falar sobre o assunto. Né? E havia, dentro daquela época, aquela corrente que dizia que a pessoa perdoaria 3 vezes, já está bom demais, já se dá por satisfeito, pronto, você já fez sua parte. Dentro disso, né, Pedro, como sempre, como o apóstolo que era o porta-voz dos 12, né, e levantava sempre aquelas questões que foram respondidas por Jesus, graças a Deus pela vida de Pedro, que tem muita coisa que ele perguntou que a gente precisa saber. E aí Pedro pergunta, Senhor, mas quantas vezes a gente precisa perdoar? Jesus estava falando no contexto de perdão, né, dentro da comunidade, né, do conjunto dos irmãos, ali em Mateus capítulo 18. E aí Pedro disse, Senhor, mas quantas vezes a gente deve perdoar? Tal? Aí Jesus diz... Aí ele diz assim, 7, né? Já aumentando um pouquinho da conta da época, né? Era 3, não, 7, né? Jesus disse, 70 vezes 7, tá bom para você, Pedro? Quer dizer, ensinando que a gente deve sempre perdoar o nosso próximo, independente da situação, a gente está ali, sempre levando a sacola do perdão e, se for possível, até 70 vezes 7, todos os dias, exercendo a misericórdia e o perdão
com aqueles que precisam. E Milka, é interessante que o próprio Pedro precisou bastante dessa sacola de perdão. Verdade. Pedro, Pedro é um personagem muito interessante e acho que a gente se identifica, nem que seja numa fase de Pedro, na sua impulsividade, ou então quando, depois que ele nega Jesus, decide deixar tudo e voltar para sua antiga vida, né, para pescar. Às vezes a gente erra com Deus e se frustra com nós mesmos, nem quando ele se frustra conosco, né? E a gente decide deixar tudo e voltar para a vida antiga, achando que não há mais perdão, não há mais jeito. E Cristo, ele vê isso, e quando ele ressuscita e volta e vai se reunir com os apóstolos, ele diz, chama Pedro também, né? Pedro já não sentia mais parte do grupo, ele tinha perdido a sua identidade, porque ele tinha negado aquele que lhe dava a identidade. E ele vai ser recebido por Cristo de uma forma muito linda na praia, e ele vai receber o perdão de Deus, entendeu? Jesus não abandonou Pedro, Jesus não deixou Pedro por conta que negou, pelo contrário, Jesus alertou que ele ia pecar, que ele ia negar. Aí Jesus olha, você vai negar, não adianta, você vai, eu lhe conheço. Mas ainda assim, houve o perdão para Pedro, e ele foi apacentar as ovelhinhas, né, depois disso. E como nós também somos pecadores, somos falhos e pecamos para com o próximo, pecamos para com Deus. Mas Deus está sempre disposto a nos perdoar. E aí é interessante que quando a gente vai lembrar ali da referência de Mateus 6, quando Jesus vai mostrar, dar um exemplo de oração para quem estava com eles, tem uma parte que Jesus vai dizer, olha, vai estar falando oração, muito conhecida como oração do Pai Nosso, oração universal, enfim, mas é um modelo, né? Não é algo para seguir a risca repetidamente. Ele vai dizer uma parte assim, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, Jesus, nessa oração, está dizendo, Pai, perdoa nós, assim como nós perdoamos ao nosso próximo. Isso é muito sério, porque Jesus está dizendo, olha, você perdoa e o Pai lhe perdoa. Não porque é uma condição em si, mas porque é necessário que você perdoe o próximo, e Deus vai também lhe perdoar. Deus lhe perdoa e você perdoa o seu próximo. Se a gente for parar para pensar, se a gente não perdoa e faz uma oração nesse sentido, a gente está dizendo, Deus, me perdoa se eu perdoei o outro. Então, se eu não perdoei, eu não quero perdão. Isso é muito sério. Porque se a gente for ver, a gente precisa do perdão de Deus todos os dias. 70 vezes 7 é uma forma simbólica, você não vai contar 490. Mas se for preciso você perdoar 490 vezes uma só pessoa num só dia, porque você recebeu o perdão de Deus, você vai perdoar 490 só naquele dia. E só aquela pessoa. Porque foi isso que Deus fez por nós, né? E ele requer de nós isso, e isso é demonstração do amor dele. E repito, não é fácil, mas a partir do momento que a gente vai crescendo com Cristo, se conectando com ele, caminhando com ele, vai ficando mais rápido esse perdão, porque o Espírito Santo vai tocando em nós, vai mudando em nós, e a gente vai conseguindo perdoar. E eu me lembrei agora de algo que o pastor Elianai Moreira dizia bastante, né? Ele dizia que às vezes Deus coloca a gente, pessoas na nossa vida para nos testar, que é para a gente exercer o perdão, sabe? Ele diz bastante isso, né? E às vezes acontece realmente que tem pessoas que estão na nossa vida, parece que é Deus nos testando para ver se a gente aprendeu a perdoar. Até a gente aprender, aí vem o teste, né? Até a gente ser aprovado, que é para ver se a gente realmente aprendeu a lição do credor incompassivo. Saber se a gente não está com o coração igual aquele homem, né? Recebendo perdão, mas na hora de entregar, parece que as coisas ficam mais difíceis. E é interessante isso porque os fariseus, eles tinham essa dificuldade, né? Eu me lembrei no texto de Mateus capítulo 23, onde Jesus vai lançar aqueles ais sobre os fariseus, e ele diz assim no versículo 23 também do capítulo 23, ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vocês dão o dízimo da hortelã, do ende, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Devei, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Às vezes a gente, como cristão, a gente termina querendo fazer igual aos fariseus, né? Oferecer o trabalho, oferecer o dízimo, orar e fazer tudo. E na hora de fazer o mais importante,
que é, por exemplo, a misericórdia, aí as coisas começam a falhar na nossa vida, né? Mas Jesus, ele sempre vai nos alertar sobre isso, Reinaldo, porque nós recebemos um amor real, o amor de João 3,16, desse amor que se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, como é que nós, que recebemos esse amor, não vamos entregar também, retribuir, entregar ao nosso próximo, demonstrar para ele o que foi que nós recebemos se nós não perdoarmos? De alguma forma, a prova, a manifestação humana de que aquela pessoa recebeu a salvação, de que ela recebeu, de que ela produz frutos, é o perdão, de alguma forma. Por exemplo, você pega Marcos capítulo 11, eu estava lendo aqui, ele diz que, mas, a parte B, mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. De alguma forma, existe uma certa correlação entre o perdão que vem de Deus e o perdão que nós damos às pessoas. E meus amados irmãos, professor Amilco, professor José, eu acho que a única forma de perdoar verdadeiramente uma pessoa, pelo menos o que eu sinto aqui, eu não vejo isso em livro nenhum, mas é uma coisa que eu sinto mesmo, é pedir para Deus colocar o amor dele no nosso coração. Porque, olha, você perdoar uma pessoa por pena não tem coisa pior. Eu acho que isso não é pena, eu acho que isso aí é você realmente, ela já está tão destruída que você não está nem aí para a pessoa, mas eu acho que o amor de Deus e esse perdão que é relevante é o perdão que realmente lhe importa, é o perdão que realmente, que o fato gerador desse perdão realmente foi uma mágoa profunda. Porque, e aqui a gente pode até fazer uma diferenciação entre perdão e a desculpa. Se eu piso no pé de José, sem querer, desculpa aí, José, perdão aí, mas é uma coisa meio fática, meio que vai com o tempo. Mas o perdão que eu acho que está sendo tratado aqui é o perdão que vem com essa coisa do amor. Você perdoa pelo amor que vive em você. Então, quando a pessoa lhe magoa, que dolosamente promove injustiças e impropérios contra você, e você distribui esse perdão, né? Isso mostra o quanto você está desligado das coisas deste mundo. Isso mostra o quanto o crente está crucificado com Cristo, né? E que as coisas desse mundo agora não fazem mais sentido para ele, que os direitos que ele conseguiu, porque é um ser humano notável e exemplar, um cidadão de bem, também não faz nenhum sentido. Ele vive esse amor, ele vive esse amor de João 3,16, porque ele sabe, ele tem consciência da sua pecaminosidade, sabe o lugar onde ele está, sabe quem ele é, sabe que ele não pode viver sem Deus, então ele vive em amor. Quem perdoa, o perdão é uma consequência do grande amor de Deus. Ele não só perdoa, mas ele faz mais do que isso. Ele, após o perdão, ele já distribui sementes de amor. Tem uma história de um pastor. Ele trabalhava num lugar e tinha uma pessoa nesse lugar que era o cão chupando humano. Ninguém gostava dessa pessoa. E aí um dia ela foi subir numa cadeira de rodinhas para pegar alguma coisa em cima de um armário. Era a chefe de algum setor, de alguma empresa. E essa pessoa, todo mundo olhando e torcendo, fazendo assim, para que essa pessoa caísse e se trabalhasse no céu todinho. Mas então esse pastor ainda é muito jovem, levanta e vai lá e segura essa cadeira. E ali ele planta uma semente de amor. Ele planta uma semente de amor porque dali em diante você vai quebrando o gelo. Olha, meus irmãos, quando você perdoa uma pessoa, quando você mostra amor ao seu inimigo, é como se você estivesse quebrando as cadeias do inferno. Aquela pessoa pode ter ódio de você, querido professor, porque você é crente, porque você dá testemunho de crente, né? Às vezes porque a gente é um pouco diferente, as pessoas têm um pouco de ojeriza o nosso modo de ser, mas quando você vai quebrando o gelo, vamos dizer assim, com o fogo do amor de Deus,
tudo vai se encaixando, e uma hora elas vão ter que entender que não importa o que você faça, não importa o que elas digam, você vai continuar amando e perdoando. Então, é muito ruim você comprar uma briga com um crente verdadeiro, porque não vai dar em nada. Não, tudo bem, tudo pro crente tá bom, tudo pro crente dar certo. Olha, eu vou aqui tirar da sua sala isso aqui e não sei o que. Tira, vai dar tudo certo. Olha, não sei o que. Pode tirar. Não tem problema nenhum. O crente, ele vive na dispensação do amor e da graça de Deus. Eu cito aqui, por exemplo, a história de José, né? José é um exemplo de perdão. Porque quando nós somos ofendidos, às vezes a gente fica sem entender e às vezes a nossa reação é ficar realmente chateado e não conseguir visualizar muita coisa, né? E eu fico pensando na história de José como alguém que saiu de casa muito cedo, 17 anos, vendido pelos seus irmãos. Na verdade, vender foi uma alternativa já amaciada, né? Porque o desejo mesmo era matá-lo. E aí vender para uma terra estranha, como escravo, e a história se passa e você ser preso, e você parece que as coisas vão melhorar, e de repente você vai para a cadeia, e aí na cadeia Deus começa a mudar a história, né? E aí você vira governador do Egito, que é autoridade, né? O faraó dando a autoridade toda a você, e aí de repente chega quem? Os seus irmãos, aqueles que um dia lhe venderam, tiveram inveja, e era o momento perfeito para José fazer ali a vingança. Mas é muito interessante quando José, depois de testar os seus irmãos várias vezes, né? E ele diz, olha, eu sei porque eu estou aqui. E não se preocupe, que eu não tenho nenhum remorso, não tenho nada contra vocês, porque eu sei que Deus me colocou aqui para preservar a nossa família com vida, né? E aí há aquele momento de quebrantamento, de perdão entre a família, porque José entendeu o propósito de Deus. E a gente também precisa seguir esse exemplo, né? E o exemplo do maior, que é o de Jesus Cristo, quando estava olhando assim na cruz, dizendo, Senhor, Pai, perdoa. Ele não sabe o que faz, não. E às vezes a gente olha para, por exemplo, alguém que não é crente, né? O vizinho que está com o som alto ligado, a gente fica lá, meu Deus. Mas a gente, às vezes, a gente precisa lembrar que eles não sabem o que fazem, né? Eles estão sobre trevas, sobre a luz do evangelho não resplandeceu no coração deles, e a gente precisa exercer esse perdão. Se a gente não exercer, Milka, muitas das vezes, isso está acontecendo muito. Muita gente com o coração amargurado, triste, corações totalmente em trevas, porque muitas das vezes o que falta é liberar perdão. Exatamente. E a gente vê as consequências disso, consequências espirituais, consequências físicas, né? A gente vai ter uma pessoa que vai acumulando essa falta de perdão, vai guardando. Quando você não perdoa, você vai guardar algo contra seu irmão. Você não perdoou, então você vai ficar sempre remoendo aquilo e você vai se distanciando dele e você vai deixando de amá-lo. Você vai guardar um rancor, uma raiva, uma mágoa, uma frustração, alguma coisa contra ele. Porque você não perdoou. Isso vai causar distanciamento entre você e Deus, porque é um pecado, certo? É um mandamento bíblico amar ao seu próximo. Você não o ama. E você também não busca na fonte, que é em Deus, amá-lo. Porque você pode ter uma frustração com alguém, ter uma mágoa, não conseguir perdoar, mas buscar em Deus perdão. Você, nas suas orações você diz, Deus, eu não consigo perdoar, mas se eu pergunto perdoar, me ajude a perdoar. E aí Deus vai trabalhar em você. Outra coisa é você não querer perdoar, e por não querer, você nem ora sobre isso, você só não quer. Você alimenta aquele sentimento, você vai alimentar um pecado. E tem muito disso. Isso vai ter as consequências espirituais que você faz de Deus e tem as consequências físicas. O nosso corpo sente isso, né? Tem os princípios somáticos. E há consequências. Tudo aquilo que a gente faz vão ter consequências. E nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para viver uma vida em amor. Como o Reinaldinho disse, o perdão está ligado diretamente ao amor. Se você não ama, você não perdoa.
Eu acho interessante que a lição nesse tópico 3.2, ela até diz, né? A gente não tem como bloquear quem nas redes sociais. Você não tem como dar um bloco, deixar de seguir na vida real. Você faz isso na rede social, mas no dia a dia você está cara a cara com a pessoa. Você às vezes precisa trabalhar com a pessoa, estudar com a pessoa, morar com a pessoa, às vezes a pessoa dentro de casa. E aí você tem que conviver com essa pessoa. E como é que você vai fazer isso? Como é que vai ter um bom relacionamento? Amando. Apenas amando. Amando, perdoar e vai conseguir viver. E isso é algo do dia a dia e não é nada fácil. E o perdão e esse amor, ele não quer nada em troca, sabe? Então, você perdoa aquela pessoa, você volta a amar essa pessoa, mas aí vamos dizer que você tropeçou e errou com essa mesma pessoa. Antes aquela pessoa lhe fez mal, aí você perdoa. Agora você que fez o mal a ela. Ela não lhe perdoa. Também não é para lançar em rosto, mas eu lhe perdoei. Não, o perdão, ele não quer nada em troca, nem mesmo um perdão de volta, sabe? Isso é muito difícil, mas isso faz parte do viver em amor. O andar em amor é dia após dia. E a gente saber que Deus, ele já nos perdoou e nele a gente vai conseguindo graça. E lembrar que na nossa igreja local, na igreja como um todo, como corpo de Cristo, o perdão e o amor são extremamente necessários. A gente vai para o mesmo céu, a gente vai ver como sendo parte do mesmo corpo, somos membros de um mesmo corpo. Perdoar o nosso irmão é muito importante. Às vezes a gente diz, nossa, como é difícil trabalhar na igreja, parece que é mais difícil que trabalhar fora, parece que tem mais dificuldade. Se não todo mundo que está assistindo aqui, mas muita gente vai se identificar com isso, já passa por situações difíceis na igreja, porque são muitas pessoas diferentes e todas são pecadoras. Eu não deixo de ser pecador, pode dizer. Eu acho muito, muito engraçado. Você falou, eu vi alguns dias desses alguém pedindo em algum processo, assim, alguma coisa, um pedido de desculpas. Olha, como é que você vai obrigar a pessoa a pedir desculpa a outra? Não é genuíno, você tá entendendo? Não vai ser sincero. Não vai ser sincero. Mas tem gente que quer obrigar. Às vezes a gente tem nosso meio cristão, você tem que, porque tem que pedir desculpas, pedir perdão, só que você não tem nem perdão, você vai pela obrigação, pela aparência, mas não é assim, né? Isso tem que ser algo de dentro para fora. Se você não consegue, vai orar e pedir ao Senhor para pedir perdão. E na igreja isso é muito difícil, porque a gente convive todos os dias. A gente sabe que todos conhecem a Cristo que estão ali, sabe que todos têm que amar, todos têm que perdoar, e aí as coisas às vezes não andam como deveria, acontece um desentendimento, mal-estar, porque todo mundo é pecador, né? Todo mundo peca. Somos pecadores arrependidos, mas a gente peca, a gente faz, a gente erra. E aí parece que às vezes é mais difícil perdoar dentro da igreja, mas é necessário, sabe? E trazendo para os adolescentes, que às vezes ele vem com a ideia de que vamos estar na igreja, tudo vai ser perfeito, vai ser um mundo ideal. Não é assim. A igreja é composta de pecadores arrependidos, por pessoas doentes, mas que buscam em Deus crescimento espiritual, estão em processo de santificação. E é lá onde a gente aprende. Errou, pede perdão, se perdoa, se convive, cresce junto, se ajuda, e isso é levado para fora. Nosso aluno pode se frustrar, talvez ele esteja indo para a igreja com os avós, porque os pais já se afastaram da igreja por conta de algo que acontece, infelizmente, mas aí a gente chega com isso, de que isso acontece porque somos pecadores, mas Cristo ainda é o centro, a palavra dele não mudou, o perdão é real, o perdão existe, o amor é necessário, e vão ter exemplos de que isso aconteceu e deu tudo certo, e você pode trazer uma experiência sua, de uma situação que passou, que teve um mal-estar, um desentendimento, mas vocês se arrependeram, vocês perdoaram, você perdoou, ele lhe perdoou, seja como for a situação, e continuaram juntos, caminharam juntos, às vezes serviram juntos, e o seu aluno, ele ver esse outro lado. Ser humano, a gente escuta muito, principalmente quando trabalha, na faculdade, lidar com o ser humano não é fácil, mas com Deus a gente consegue lidar, consegue trabalhar, consegue servir ao reino juntos, crescer juntos e vamos chegar no céu juntos, junto com esse amor, perdoando uns aos outros. Amém. Tem uma... Acho que eu estava dando uma lida para preparar a aula
E eu percebi que tem alguns detalhes na Bíblia Sagrada que podem nos ajudar, de alguma forma, na prática de como exercer essa teologia do perdão, do amor de Deus na prática. Por exemplo, Marcos 11, 25 ao 26, e vai dizer assim: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Às vezes a gente vai perdoar alguma pessoa e a gente vai fisicamente, vai pessoalmente, né? Aquela pessoa e fala: Ei, eu lhe perdoo. Isso é muito bom, isso é legal, essa coisa pessoal, mas às vezes, e aqui a gente está falando para um grupo de jovens, né? Adolescentes, jovens, alguns mais jovens, outros mais adolescentes, alguns mais maduros, outros menos maduros. Então, para não ficar, talvez, de uma forma muito genérica, essa coisa do perdão, às vezes é bom entender que você pode perdoar uma pessoa até sem falar com ela. Até, por exemplo, na família da gente, né? Todo mundo aqui, tenho certeza que a coisa mais fácil do mundo é você perdoar um amigo da faculdade, do trabalho, da escola, mas perdoar, falar que perdoa o pai ou a mãe, o irmão que fez uma coisa, todo dia a gente tem um estresse, uma coisa, e nem sempre dá para a gente ficar sempre perdoando um ao outro todo o tempo, o dia todo. Então, às vezes o perdão você pode exercê-lo na prática, tratando a pessoa da forma diferente, e também na oração, porque aqui nos é dito: e quando estiverem orando, durante a oração, Senhor, tira de mim essa mágoa, esse sofrimento que eu sinto agora, essa angústia, perdoa fulaninho, porque eu perdoo ele agora também. Então, você pode fazer isso, você pode liberar perdão através da oração, também isso pode acontecer. E também, em Lucas 17, versículo 3 e 4, meio que há uma limitação ao exercício do perdão. Eu quero botar um aspa bem grande aqui nessa questão da limitação. Nos é dito assim: tome cuidado. Se seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-o. E se ele pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e lhe disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Então, de alguma forma, há uma ideia de arrependimento, né? A pessoa, quando vier pedir perdão a você, aí já é outra situação, você observe se há o arrependimento naquela pessoa ou se é uma coisa jocosa. Porque, às vezes, o perdão, quando tem... E isso serve tanto para quem vai pedir perdão, quanto também para quem recebe perdão. O perdão é algo sério. Quando você for pedir perdão a alguém, você não chegue brincando, com brincadeira, porque é uma coisa séria. É uma coisa séria. O perdão que aquela pessoa vai receber de Deus depende de como ela vai tratar você naquele momento. Então, você: olha, fulaninho, teve isso e aquilo outro, eu quero pedir perdão a você por causa disso. Então, deixe bem claro que você está arrependido, certo? Porque isso é importante. Não chegue com brincadeira e passe isso para os alunos, professor, porque é importante que nessa idade a gente comece a criar alguns pontos de maturidade na hora de pedir perdão e ser perdoado. E essa formalidade, essa solenidade do perdão é algo necessário para que inste a ser uma coisa séria, não apenas uma brincadeira. Então, eu acho que esses são, assim, alguns pontos práticos. Mas sempre tratar esses assuntos, posso dizer, esses temas apostólicos, com a maior seriedade possível, né? Nunca a gente pode na aula brincar, tal, mas na prática temos que ser realmente maduros e sérios em alguns pontos, como é esse, o perdão. Muito bem, graças a Deus. Queridos, eu acredito que é isso, uma lição aqui muito boa, um tema, diria que daria para passar muitas horas, mas até o podcast também é limitado e a EBD também é, e nós podemos aproveitar o máximo tempo da escola dominical, você professor, para
procurar aplicar isso na vida do aluno, trazer exemplos cotidianos, situações que na igreja, na escola, na família, nós passamos por situações parecidas, né, e que nós devemos exercer o perdão, e principalmente falar sobre por que nós devemos perdoar e a importância do perdão para a nossa vida espiritual. Então, assim, que essa aula seja muito proveitosa para você, professor, para você que é aluno, que está acompanhando o nosso podcast. E, assim, sempre que a gente fala sobre perdão, amor, nós devemos sempre fazer uma autoanálise, né, olhar para nós mesmos e ver se nós estamos realmente colocando em prática essas virtudes, esses mandamentos do Senhor, do perdão, do amor, da misericórdia, porque assim a gente vai poder mostrar às pessoas, né, que nós realmente fomos perdoados, que nós somos filhos de Deus, dando exemplo para que aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo possam olhar para nós e dizer, rapaz, aquela pessoa, aquela irmã, aquele irmão, aquele jovem, aquela moça é realmente alguém que é diferente, porque ela perdoa, ela ama, e assim a gente possa mostrar e que a nossa luz, né, possa brilhar e as pessoas possam ver a luz de Cristo, a luz do Evangelho resplandecendo em nossa vida. Então, que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, obrigado a Milka, a Reinaldo, por mais uma participação. E você que nos acompanhou, que Deus abençoe e a paz do Senhor. Amém. Amém, a paz do Senhor.